Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças e obreiros, a paz do Senhor, pastores, missionários, evangelistas, membros, amigos, ouvintes, em nome do Senhor Jesus Cristo, quero vos falar nesta manhã, de dia 28 de novembro de 2024, o ano que Deus preparou para nós falarmos a palavra de Deus, segundo da sua vontade, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amados e queridos irmãos, a palavra de Deus é fiel e verdadeira e Jesus Cristo está às portas para buscar a igreja. Vamos ver o que Deus falou. O amor de Deus é muito grande. Agora, cuidado, se pensar que você é crente e pode entrar no céu de qualquer jeito. Vamos falar sobre um povo que Deus o chamou, Deus plantou, Deus cuidou e depois Deus cortou e nós entramos no lugar deles. Nós não somos melhor do que eles. Vamos ver. Jeremias 11, versículos 16 e 17. Apenas esses dois versículos nós meditamos. O Senhor te chamou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora a voz de grande tumulto acendeu fogo em redor dela e consumiu os seus ramos. Porque o Senhor dos Exércitos, que te plantou, pronunciou contra ti o mal, pela maldade que a casa de Israel e a casa de Judá para si mesma fizera, pois me provocaram a ira queimando incenso a Baal. Amados e queridos irmãos, meditamos nesta palavra neste dia de quinta-feira, 28 de novembro de 2024. Meus amados irmãos, eu não sei até quando estarei neste mundo meditando nessa palavra e transmitindo com toda sinceridade aos corações para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas eu quero vos dizer que no dia que Jesus me recolher, essa palavra continuará. Sempre terá uma pessoa honesta para transmitir uma palavra pura e sincera de Deus aos corações. Palavra que salva. Porque hoje não estamos vendo quase dentro das igrejas, não sei na igreja dos outros, na minha, palavra que salva. Só tem palavra, as bênçãos, traga o dinheiro, faz oferta, faz isso, Deus vai abençoar. Amados, a vida eterna vale muito mais do que esse mundo inteiro nas nossas mãos. Então vamos ver, ó, o Senhor te chamou, oliveira verde. Ele chamou a Israel de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Está entendendo? Deus tinha um prazer na nação de Israel. Deus tem um prazer na igreja. Ele chamou a igreja de a noiva do Cordeiro, filha de Deus, pelo fruto do Espírito que essa igreja dava neste mundo pelas nações, na doutrina, no ensinamento, na obediência, no temor e no amor. A igreja, muito mais do que a nação de Israel, aprendeu o que era o amor, porque antes de Cristo, por muito amoroso que fosse o sacerdote ou o profeta, ele era homem. Mas Jesus Cristo era Deus. Ele amou o mundo de tal maneira que deixou seu trono de glória e veio aqui para nos ensinar a amar. Jesus Cristo veio aqui por alguma coisa. Primeiro, porque ele nos amou. Segundo, ele vai nos ensinar a fazer o que ele fez, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como se fosse nós mesmos.
Segunda coisa que ele veio, aquele que ama o seu irmão, ama Deus. Ele vai perdoar os pecados e vai salvar. E o terceiro, ele veio para curar aqueles que estavam enfermos, espiritual e carnal, que o procurassem. Eu estava meditando, meus amados irmãos, Deus lhe chamou a igreja de noiva do Cordeiro. Deu à igreja autoridade para curar os enfermos, para perdoar aqueles que confessarem os seus pecados. A igreja recebeu o Espírito Santo para mudar o pensamento, o coração do homem e da mulher, só para amar a Deus sobre todas as coisas que ele possa imaginar, e ensinar e amar o seu irmão e a sua irmã como se fosse você mesmo. Como eu amo, porque Deus em Cristo Jesus me amou e me ensinou a amar o meu semelhante, mas primeiro amar a Deus, que deu seu Filho unigênito para morrer no meu lugar, que merecia a morte e a condenação. E depois, por seus deliciosos frutos. Mas agora, a voz de grande tumulto, agora está tendo algum problema. Tem uma voz de grande tumulto em volta daquele povo, daquela nação que Deus o plantou e chamou de oliveira. Oliveira verde, famosa pelos seus deliciosos frutos, mas agora a voz de grande tumulto. Acendeu fogo ao redor dela e consumiu os seus ramos. Meus amados e queridos irmãos, Igreja do Senhor Jesus Cristo, eu não quero vos pôr medo, não, mas o povo de Israel endurecer o seu coração, porque era um propósito de Deus, porque Cristo Jesus veio para o povo de Deus, ele veio para Israel. O endurecimento dos corações dele fez com que nós entrássemos, fosse enxertado aonde foi cortado esses ramos, consumiu os seus ramos. Nós fomos enxertados, mas não pense você e eu que agora, porque nós somos igreja, se nós entrarmos numa vida de pecado, de orgia, de mentira, de enganos, de riqueza, que Deus não vem tratar conosco, vem, porque aquele povo que Deus tratou, foi Ele quem chamou, Ele que fez uma promessa, a mesma que Ele fez para a igreja. Tão somente se crer e obedecer, será salvo. E um dia vencerá este mundo, porque Cristo Jesus afirmou que Ele venceu. Aonde Ele estiver, estarás vós também. Meu irmão e minha irmã, deixa das festividades, deixa da vaidade, deixa de ser pessoas chamadas de mestres, de doutores. Deixa Jesus Cristo aparecer na sua vida. Deixa Jesus Cristo aparecer no seu coração, nos seus olhos, nos seus lábios, nos seus atos. Sabe por quê? Jesus Cristo ele ficou aqui cerca de 33 anos, mas só glorificou o nome do Pai. Ele não buscou glória para ele. E ele tinha o Espírito Santo de Deus com ele. Ele era Deus. Ele nos ensinou a renunciar, porque ele renunciou. Como é que eu estou vivendo? Como você está vivendo?
como a igreja está vivendo, está renunciando as suas razões, os seus desejos. Você está renunciando aquilo que você tem direito para que possa no futuro você receber o bem-vindo da parte do Senhor. Olha, Jesus Cristo renunciou tudo aqui. E ao chegar aos céus, os anjos se curvaram. Quem é esse? É o Rei da Glória. Ele espera que aonde ele estiver, estejais eu e você, meu irmão pastor e obreiros, minhas irmãs, jovens e adolescentes, crianças, adultos e idosos. Jesus Cristo não faz acepção de idade, nem de cor, mas ele não abraça a arrogância, superioridade. Seja humilde. Deus enviou seu Filho para ensinar a humildade. Eu não vejo na Bíblia um pastor como Jesus Cristo, que tendo todo o poder do céu e da terra, tudo quanto ele pedia ao Pai, o Pai faria, pois ele se humilhava diante de homens pecadores, homens passivos da morte, porque tinha uma posição. Será que Deus, em Cristo Jesus, ensinou a mim e a você a renunciar, a ser humilde? Você tem o Espírito Santo, meu irmão? Eu faço essa pergunta para você. Porque a pessoa do Espírito Santo, em Jesus Cristo, ele só ficou uma vez nervoso. O Espírito Santo saiu do sério para defender a obra, a casa de Deus, porque o Espírito Santo é zeloso. E ele chegou na casa do Pai e o povo estava vendendo, fazendo rifas, jogatina na casa do Pai. E Jesus Cristo, guiado pelo Espírito Santo, fez um chicote, chicoteou aquele povo. E disse: a casa do meu Pai é casa de oração para todas as nações. Agora, quando se tratava dele, ele sendo filho de Deus, tendo todo o poder nas mãos, quando os sacerdotes, quando os doutores da lei, quando o povo israelita juntava-se para apedrejar, ele ocultava-se deles, ou seja, fugia. Homem humilde, pastor humilde. Se ele tinha que passar no caminho, um homem pecador, mortal, impedisse, ele voltava para trás. Ele ensinou para mim, meu irmão, para ti, para nós, o que é o amor, o que é a humildade, o que é a mansidão. Meus queridos e amados irmãos, volte-se para dentro de si. O que você vai levar dessa vida? Importa você guardar a vida para a vida eterna. Ainda que perca a vida aqui, receberá a vida eterna. Jesus Cristo é poderoso. Ele foi para o Pai, mas voltará para buscar aquele como eu. É fraco, é pó, é cinza. Isso que Jesus Cristo ensinou. Reconhecer que sou menos do que nada. No meio da igreja eu sou menor. O nome do Senhor Jesus Cristo será exaltado. Sempre que vocês verem a palavra desse pastor se levantar, é para corrigir alguma coisa que, se eu concordar, eu estou em pecado. Está entendendo? Caso contrário, o que vem sobre mim tem um
escudo do Senhor em mim para defender. É o Senhor quem cuida de mim. Por isso o fogo ao redor dela consumiu os seus ramos. Igreja, não deixa que o fogo da ira de Deus consuma os ramos que outrora foi tão formoso. Essa igreja que um dia foi chamada noiva do Cordeiro, onde andava as mulheres como mulher, homens como homens, sincero e puro. Exceto se a pessoa, é verdade que às vezes a igreja apertava muito as doutrinas, mas os homens faziam com sinceridade. Eles não faziam para matar. Eles tinham na mente deles, na alma deles, a pureza de Deus. E para nós chegarmos diante da santidade de Deus, nós tínhamos que rejeitar. A Bíblia nos dá essas palavras. Eu medito sempre, Paulo dizendo que eu sou morto, crucificado com Cristo Jesus. Ele não disse que ele era santo, ele não disse que ele não desejava as coisas do mundo, mas ele estava crucificado. A vida que ele vivia não era mais ele que vivia, mas é Cristo que vivia nele. Hoje, meus amados, pela misericórdia de Deus, a vida que eu estou vivendo não é eu que estou vivendo. É Cristo Jesus que está vivendo em mim. Eu amo a igreja, como eu amo os irmãos, as irmãs. São bênção de Deus para mim, para a igreja, para os pastores. Eu os amo. Vamos ver o versículo 17. Porque o Senhor dos Exércitos que te plantou, foi Deus quem te plantou, meu irmão e minha irmã. Foi o Senhor dos Exércitos quem me plantou. Não foi o homem que me plantou. Não foi o homem que me salvou. Foi o Senhor dos Exércitos. Ele que me plantou. Pronunciou contra ti. O Senhor dos Exércitos que te plantou, lhe disse. Pronunciou contra ti o mal. Meus amados e queridos irmãos, nós somos o Israel de Deus. Foi Deus que nos plantou, entendeu? Mas se ele pronunciar o mal contra nós, como pronunciou contra Israel, pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, para si mesma fizeram. Não foi Deus quem rejeitou, foi a casa de Israel, a casa de Judá, que a si mesmo plantou essas coisas, fizeram esse mal para eles, provocaram a ira de Deus, queimando incenso a Baal. Pois me provocaram a ira, disse Deus. Igreja, nesse último versículo, nessa última parágrafo, eu quero vos dizer que a igreja do Senhor Jesus Cristo está travando e causando a ira de Deus. E quero dizer para os pastores, amigos, irmãos e irmãs, o pecado que está dentro da igreja está entristecendo o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que viver no meio do pecado, no meio da mentira, no meio da politicagem, no meio do adultério, no meio da prostituição, no meio da fornicação, no meio da concordância com o pecado, no meio dos homossexuais, no meio das lésbicas, porque o Espírito Santo, ele foi enviado para ficar. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo recebeu o mandamento do Senhor: sede santo, como é santo aquele que vos chamou. Santidade é oposto
é o oposto do pecado, do mundanismo. Meus amados, um pastor, um homem de Deus, não deve beber bebida alcoólica, não deve fumar, não deve exibir o seu corpo. A mulher de Deus não pode mostrar o seu corpo nas praias, nas ruas. As mulheres não podem andar sexualmente na igreja e nem na rua. Você é templo do Espírito Santo, minha irmã. Quando você anda sensual, empinado os peitos e a cabeça, satinho alto, etiquetando dentro da igreja, na rua, entristece o Espírito Santo que está dentro de você. Por que ele não saiu de você, minha irmã? Porque ele foi enviado para ficar. Eu quero dizer para você, minha irmã, meu irmão pastor e obreiro, que todo pecado que o homem cometer fora do corpo é um pecado. Mas o seu corpo é templo do Espírito Santo. O pecado contra o corpo não é só o adultério. É mostrar o seu corpo. O seu corpo não pertence a você, meu irmão. O seu corpo não pertence a você, minha irmã. Porque você é morada do Espírito Santo. Como é que você abre a porta da casa de outra pessoa para mostrar para o mundo o que tem dentro dessa casa? Não é sua. Essa casa é do Espírito Santo. O Espírito Santo está triste. Oxalá, meus irmãos, que Deus não faça isso com a igreja. Mas se nós continuarmos provocando a ira, queimando incenso a Baal, quantos crentes vivendo hoje de jogatina, de rifa, de olhando para signo, horóscopo. Quantos crentes que já saiu da igreja e foi para a macumba. Quantos crentes maçônicos, até pastores. Está entristecendo. Deus fica irado. E Deus pronunciou contra a nação de Israel, que ele chamou, que ele plantou. Por que ele não faria isso contra a igreja, que sofreu mais do que ele, o filho dele, para comprar essa igreja? A nação de Israel, Deus fez por amor, plantou esta nação, não custou sangue do filho dele. Mas a igreja, Deus olha para a igreja, para essa moça, esse pastor, essa irmã, esse irmão, custou a vida do meu filho amado, lá na cruz do Calvário. Olha o que ele está fazendo. Ele está entendendo que ele é bom. Ele fala que ele é homem de Deus, que ele é ousado. Ele está mentindo. E o mentiroso não entra no reino dos céus. Deus precisa que eu e você, que a igreja reconheça o pecado que está assolando a igreja. Pastores, presidente, vocês estão ricos e não vai levar esse dinheiro para o céu, ou nem para o inferno. Quando morrer vai ficar aqui. Por quê? Porque os senhores, porque nós trocamos a nossa salvação por riqueza, por política, por posição. Amados, às vezes um pastor presidente, ele, para não perder o cargo de um pastor, ou um pastor de congregação, ele concorda com mentira, politicagem. O bispo fala que é para sobe um político no púlpito, esse é o candidato nosso. Você sabe que a Bíblia em nenhum lugar
em nenhum lugar dá o direito de nenhum pastor, de nenhum bispo, de nenhum papa, ninguém escolher um político para a igreja. Eu quero desafiar os meus irmãos pastores e doutores. Cuidado, se um político, presidente da República, nosso hoje, quiser aceitar Jesus, ele tem que descer, chegar na igreja, sentar no último banco, receber o apelo, se quiser morar no céu, joelhar, aceitar a imposição das mãos dos pastores, dos obreiros, para confessar o pecado, arrepender-se e ser liberto do pecado e da mentira. Mas quando ele chega na igreja, qualquer um político, né? Eles são dono da igreja. Meus amados, o altar da igreja pisou homens assim, sabe quem? Ó, vou falar para você, ó. Moisés, por exemplo, certo? Pedro, Jesus Cristo. Foi esses homens assim. Ah, mas e José de Arimateia? Ele era um homem do alto escalão. Ele podia fazer parte do governador, mas ele não era evangélico. Ele conheceu a Jesus, ele tem o direito de conhecer a Jesus, tem o direito de ser salvo. Ele não candidatou para ser um homem, um político da igreja. Quando Jesus chegou, ele era grande lá. Você não entende isso aí. Empurra isso na igreja, mas é pecado, isso é mentira, meus irmãos. José do Egito. Ninguém nunca candidatou a nada. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Quem escolheu ele para ser governador foi Deus. E enviou para provar lá no Egito. Os irmãos a venderam. Qual dos irmãos ou das irmãs, dos pastores que estão do altar, que se um pastor fizer, ou seu pai ou seu irmão, o que você foi feito com José, te entregar nas mãos do malfeitor, e você tiver eles nas mãos de você perdoa ou mata? Seja sincero, pastor. Se eu levantar contra o bispo, tem mais bate-pau para me matar do que a palavra do bispo. Ainda que Deus me perdoe, os senhores não me perdoam, eu não sou crente. Eu preciso que os senhores aceitem a Jesus, porque eu amo a vocês. Vocês custaram o sangue de Jesus Cristo, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo, ele está triste, porque estão entristecendo o Espírito Santo. Irmãos, quando se fala em línguas estranhas na igreja, cuidado. A Bíblia é bem clara. Meus irmãos, por que você vai pregar, esquece a mensagem e dá uma rajada de língua estranha para persuadir a igreja? Isso é pecado. É, meu irmão, é pecado. A igreja não é cinema para bater palma, gritar. Não é um parque de diversão. A igreja é lugar de oração e adoração a Deus. O homem pode pular, pode falar em mistério, pode chorar, cheio do Espírito Santo. Isto é diferente. Ah, sim. Mas a casa de Deus não é desfile de moda. A casa de Deus não é desfile de quem tem o cabelo mais bonito, quem tem a maquiagem mais bonita. A igreja, meus irmãos, é lugar para quem renunciou à vida, para quem quer entrar no céu, para quem perder a vida aqui para ganhar. Você morreu, minha irmã. Você morreu, meu irmão. Eu morri. É isso que é o problema. Eu posso conversar com você, minha irmã. Posso falar da minha necessidade,
das minhas fraquezas, dos meus desejos. Mas isso tudo está crucificado com Cristo Jesus. Você pode falar a sua necessidade, as suas fraquezas, as suas angústias, mas isso tudo está crucificado com Cristo Jesus. Nós não somos santos, nós somos pecadores, mas o Senhor Jesus, Ele enviou o Espírito Santo. Quando está doendo, meu irmão, quando está doendo, minha irmã, quando está triste, um momento, em vez de murmurar, dobra o joelho inteiro na sua casa, aonde estiver. Apresenta a sua fraqueza diante de Deus. Eu falo para vocês de um testemunho meu. Eu sou assim. Quando eu estou triste, abatido, ou que desejo de conversar com o irmão ou com a irmã, eu falo sempre às irmãs, porque as irmãs que são mais chegadas, mais amigas, mais humildes, ela chora com a gente, abraça. A irmã faz o papel de uma irmã, de uma obreira, de uma pastora, de uma amiga. Ela compreende a nossa angústia, nossos problemas. O homem não. O pastor corre na lei. Por que você está chorando? O homem de Deus não pode ser frouxo, meus amados. Meus amados, quem sou eu perto de Elias? Ele pediu a morte para ele. Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele clamou. Antes de entrar na cruz, ele pediu a Deus: Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. O homem, na hora da dor, da angústia, do desprezo, da necessidade, ele grita, ele pode blasfemar contra ele mesmo. Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu. A pessoa que deu notícia ao pai dele que nasceu um homem. A angústia que Jó passou. Mas Deus conhece o limite do homem. Como é que eu, como pastor, tenho tudo nas minhas mãos? Tenho o Espírito Santo, tenho a palavra de Deus, tenho os anjos do Senhor para me guardar. Por que eu vou misturar com o pecado, com a política, com as drogas, com marginais, com prostituta, com prostitutos, com homossexuais, com lésbicas, com macumbeiro? Salve se eu vou evangelizar, dizer para eles que Jesus Cristo ama e que se eles renunciar à vida que leva, Deus tem uma vida eterna para eles. Cai um homem mentiroso. Agora, se eu sentar com ele para conversar, para trocar ideia, para concordar, para viver a vida que ele vive, eu sou pior do que ele. Porque aquele mentiroso, aquele adulto, aquela prostituta, aquele político, aquele macumbeiro, ele não conhece a Deus. E pela misericórdia de Deus, eu conheço a Deus porque Ele te fez conhecer a mim. O que Deus possa fazer comigo, me abençoa, abençoa você. Amados, cada dia que você levanta é uma bênção que Deus te deu. Cada manhã que você toma uma xícara de café é uma bênção que Deus te deu. Respirar esse ar maravilhoso é uma bênção que Deus te deu. Você passar luta de tribulação, desejo, infelicidade e não cair é uma bênção de Deus. Minha irmã, quando você tem aquela tristeza, aquela angústia, que você não aguenta mais, os necessitados, o desejo, a necessidade do amor, do sexo, de todas as coisas
que você precisa e não tem, ou foi trocada, e você não consegue não cair, não foi você, foi Deus, pelo Espírito Santo, que te sustentou com a destra das suas mãos. Meus amados e queridos irmãos, quando você é persuadido, quando você é tentado a trocar o caminho da vida eterna pelo caminho da riqueza, você recebe o pedido de alguém dizendo para você: se você vir comigo, você vai ter um carro bom novo, vai ter isso de salário, tem uma ótima conta bancária, nunca mais tem problema, tem um ótimo convênio médico. E você olha para o seu estado, pela sua vida, pelo seu salário, e você renuncia. Não é você que renuncia, é o Espírito Santo de Deus que fala no seu coração, dizendo assim: meu irmão, o que você tem preparado para ti lá, o que Deus tem preparado para ti lá na glória, isso que você recebeu agora, essa proposta, não é nem para chegar perto. É muitíssimo melhor o que tem lá. Não foi você que renunciou ao carro novo, andar de avião, viajar de país em país, ter dinheiro, contas bancárias, cartões ilimitados. Foi Deus quem te livrou do lugar que está lá na frente, chamado Hades. É o amor de Deus para com você. Pastor, quando alguém adulterar na sua casa, ore a Deus. Não importa se é um pastor, ore a Deus. Deus vai te falar o que deve ser feito. Tem uma mulher, tem filhos. Se ele te for sinceramente se arrependeu, se humilhar, dizer: eu fiz uma coisa errada. A Bíblia é bem clara. Isso é para levar para a igreja se ele não confessar para você, pastor, ou ela. Mas se confessar, se tiver arrependida, você sendo um homem de Deus, você ora. Você sabe quando a pessoa fez, está arrependido. Deus, pelo Espírito Santo, te faz saber se ele está arrependido, se ela está arrependida. Por que você vai lançar esse homem, essa mulher na boca do mundo? Você é o sacerdote. Ela confiou em você. Ninguém vai saber. Está entendendo? Então, meus amados, você vai dizer uma coisa: se ele arrependeu, vai e não peque mais. Se o pastor fez isso, se arrependeu, mas não pode fazer mais. Se ela pecou e se arrependeu, não pode fazer mais. Mas não deixa para não provocar a ira, queimando incenso a Baal. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês são pessoas especiais para Deus. Nós somos especial. A igreja é a noiva do Cordeiro. Custamos um preço muito alto, a vida do meu Jesus. Por que estamos entristecendo a Cristo, igreja? Igreja de Deus. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, que todo o poder do Senhor seja sobre mim e sobre ti. Eu estive meditando o seguinte: o dom da cura todos têm. Basta ter um enfermo para ser curado, que crê. E um orador de coração penoso, pedindo a cura das pessoas. Então, se você crê, meu irmão e minha irmã, agora no seu leito, em casa, no hospital, qualquer enfermidade que você tiver, paralisia, câncer, cegueira, qualquer enfermidade, eu vou orar e Jesus vai curar. Porque eu creio no Jesus que cura. Amém?
Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e amado, segundo a tua palavra, eu estou clamando a ti, ó Pai, e ordenando a cura, Senhor, do câncer desse irmão e dessa irmã. Ah, Senhor, estou repreendendo a enfermidade, Senhor, da cegueira, da paralisia, ó Deus, nos ossos, no nervo, ó Deus, no sangue de cada pessoa. E eu creio, Pai, eu creio para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Cura minhas irmãs, cura minha companheira, Senhor. É para a glória do nome do Senhor Jesus. Senhor, liberta, Senhor, aqueles que estão enfermos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Querido Deus e bondoso Pai, toda enfermidade, todo mal, da ponta do solar dos pés até a cabeça, eu repreendo em o nome do Senhor. Coloque coração novo, restaura a vida deste homem e dessa mulher, para a glória e honra do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a igreja. Ore por esse mundo, ore pela igreja, pelos pastores, pela minha família, que são carentes das vossas orações. Ore por mim, que sou menor do rebanho de Deus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e a paz do Senhor Jesus Cristo.